E aí agora a gente vai trabalhar essa questão aqui de uma maneira mais profunda, né, na aplicação direta na nossa vida. O dever do seguidor de Jesus, tá? O dever de cada seguidor de Jesus como servo dele. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é o ter o quê? A atitude de servo. A gente viu lá que servo é escravo, né? E o escravo, ele não é dono de si mesmo, mas ele pertence ao seu senhor. E muitas vezes falta esse tipo de mentalidade para o povo de Deus. Perceber que ele não é livre para fazer o que ele quiser, mas ele pertence a um senhor e ele deve viver segundo a vontade desse senhor. A gente acabou de falar desse texto, né, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Pedro ele vai falar que nós não fomos comprados, né, por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue do Filho de Deus. Ou seja, cada um de nós fomos comprados. E se nós fomos comprados, nós pertencemos a alguém. Tá certo? E a gente tem o primeiro texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, que Paulo também ele trabalha a mesma ideia. Né? Quem tiver com a Bíblia e puder ler para a gente, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Quem encontrar, pode abrir o microfone e fazer essa leitura para a gente. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, olha lá. Fomos comprados o quê? Por bom preço. Então, o que a gente tem que fazer agora? Glorificar a Deus. Tá certo? Nós pertencemos a Ele. É a mesma ideia. O servo, ele não é o senhor de si. Ele não é o senhor da sua vida. Ele tem um senhor que é muito superior a ele, e a vida do servo é fazer a vontade desse senhor. Só que esse senhor aqui, ele não é um senhor ruim, né? Porque toda a vontade dele é boa. Toda a vontade que ele tem é para o nosso próprio bem. Então, o servo deveria se alegrar em servir. Em outro texto ali de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, a gente vem em 1 Coríntios, só avançar um pouquinho aí, capítulo 5, verso 15, a gente tem outro texto que fala, de novo, né? Essa ideia. Quem pode ler para a gente 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Obrigado, Selma. Olha o que está escrito lá. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam o quê? Mas para si mesmos. Mas agora a vida é em favor, é em função de quem? Daquele que morreu e ressuscitou. Olha que coisa interessante aqui, de novo para a gente, né? Muitas vezes o cristão ele tem essa ideia equivocada de que uma vez que agora Cristo nos libertou, a gente pode ser livre para fazer o que quiser. Mas não é isso, né? A gente foi libertado do pecado, mas agora a gente se encontra debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E embaixo desse senhorio nós temos que fazer a vontade dele, viver para ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui nesse nosso preparo, nesse nosso trabalho, é que o servo, ele não faz o que ele quer, mas ele faz aquilo que o Senhor quer que ele faça. E o que o Senhor quer que a gente faça até que ele venha? Trabalhe. Empregue os nossos talentos na obra do Senhor. Por isso que o segundo ponto que a gente tem aqui é cuidar dos interesses do Senhor. A gente está ainda em Coríntios aí, né? Agora, ali, ó, 1 Coríntios 9, 23. Volta um pouquinho aí em 1 Coríntios capítulo 9, verso 23. Olha o que Paulo vai falar lá. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, olha o que, né, Paulo lhe diz aqui. Tudo ele faz por causa do quê? Do Evangelho. Qual que é o interesse do Senhor? Não é a boa nova da salvação? Não é que esse Evangelho do reino seja pregado a toda tribo, língua e nação? Não é esse o interesse do Senhor? Para que todas as pessoas aceitem essa boa nova? Então, Paulo aqui, ele fala como que ele cuida do interesse do seu Senhor como servo. O que ele faz lá? Tudo faço por causa do Evangelho. Ou seja, a vida dele é em função o quê? Deste Evangelho. Tá certo? Então, esse servo, né, o modelo de Paulo aqui, é o modelo que a gente tem que imitar. Fazer tudo em função daquilo que o nosso Senhor requer. Aquilo que estiver ao nosso alcance, né, sejam 5 talentos, sejam 2 talentos, ou seja, 1 talento, a gente fazer em função
do evangelho do reino de Deus, para que venha o seu reino. E aí em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, ó, volta um pouquinho aí, eu vou ler aqui pra gente, ó. Só volta um pouquinho. Fala ali, ó. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, ao mesmo tempo que nós somos servos e temos que obedecer ao nosso Senhor, nós somos o quê? Cooperadores dele na salvação das pessoas. Cooperadores dele na multiplicação da sua igreja enquanto aqui na terra. Né? E aí depois esse texto de Colossenses, no capítulo 1, no verso 24 a 29, Paulo ali, né, ele vai falar ali que ele se afadiga nesse trabalho. Né? Ele se entrega nesse trabalho o quê? De pregar o evangelho. Certo? O mistério, né? O mistério de Deus, que é o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, ele se afadiga, ele cansa, né? Ele vai ao extremo, né? Esse afadigma que é assim, é extenuante. É aquele negócio, morrer, né? Ou seja, ele faz de tudo para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas cheguem à compreensão de que existe um Deus que quer salvar. Então, cuidar dos interesses do Senhor é o nosso dever como servos de Cristo. E o maior interesse que ele tem é salvar vidas, é salvar pessoas, é desviar as pessoas do mau caminho, pessoas do erro, perdoar os pecados e conceder a salvação às pessoas. Portanto, nós como servos dele, que não fazemos o que queremos, mas fazemos a sua vontade, precisamos também nos envolver nesses interesses do Senhor. O interesse dele tem que ser o nosso interesse. Tá certo? Eu não vivo pelos meus próprios interesses, mas eu vivo pelos interesses do meu Senhor. O terceiro ponto que a gente tem aqui é trabalhar os dons recebidos. Tá certo? A gente viu que o Senhor concedeu o quê? Dons a todos. E aqui em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 12, olha lá, o que está escrito do verso 4 até o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 até o 11. Quem pode ler para a gente? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme ele quer. Então, olha lá, obrigado, Selma. O que diz lá? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito aqui é o mesmo. E esse mesmo Espírito, ele concede os dons, tá certo? Como que? Visando um fim proveitoso, ou seja, o próprio Espírito sabe o que cada um precisa e é ele que distribui os dons. E aí a gente vê a linguagem lá da parábola que a gente viu do Senhor, né? Ele entrega os talentos a cada um segundo o quê? A sua capacidade. E aqui a gente vê o Espírito também, ele age da mesma maneira. Ele entrega os dons, os talentos, segundo o quê? Segundo a capacidade de cada um, segundo a sua vontade, e para o quê? Visando um fim proveitoso, ou seja, aquilo que vai ser melhor para a igreja, para o povo de Deus, em determinado momento. Tá certo? E isso é uma coisa fantástica, né? Que ele vai falar assim, ó, a uns é dado o Espírito a palavra de sabedoria, o outro a palavra do conhecimento, o outro é dado dons de curar, operação de milagres, profecia e assim por diante. Ou seja, são diversos os dons que podem ser distribuídos dentro de uma igreja, dentro do povo de Deus. Só que cada um desses dons, eles têm o objetivo que um fim proveitoso. Nenhum dom é concedido para exaltação própria, para que a pessoa se engrandeça, para que a pessoa se considere melhor do que outras. Esse dom, ele é concedido com um fim o quê? Proveitoso. Precisa ser algo bom
para a comunidade em geral, seja para sua família, seja para sua igreja, seja em qualquer lugar que você esteja, né? O dom que nós recebemos de Deus é para ser compartilhado em benefício das pessoas à nossa volta, e não no nosso benefício. E é isso que é fantástico. Deus, ele tem essa sabedoria de conceder aquilo que aquela comunidade precisa, no momento em que ela precisa, e usando as pessoas certas naquele exato momento. Inclusive, é interessante que muitas vezes Deus ele pode conceder um dom para um determinado momento para uma pessoa, e depois, no momento seguinte, aquela pessoa não usar mais aquele dom. Tá certo? Ou seja, ele foi concedido de uma maneira o quê? Específica, uma situação específica, para atender uma necessidade. Só que o ponto interessante é esse. Olha lá. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, é o próprio Deus que decide qual será o dom e como ele deve ser empregado. Tá certo? Então, isso é fantástico. Né? Todos recebem os seus dons. Não tem uma pessoa que possa dizer, eu não tenho dom nenhum para empregar na obra do Senhor. Porque assim que nós somos chamados a fazer parte desse povo, a fazer parte do povo de Deus, Deus ele vai te capacitar para fazer algo. Tá certo? Ele vai te capacitar para fazer algo. Ah, eu não prego, não dou estudo, eu não oro, eu não louvo, mas faço um bolo. Então, esse bolo que você faz aí, de alguma maneira, Deus vai usar esse seu dom, esse seu talento para abençoar a vida de outras pessoas. Tá certo? Para fazer avançar o reino de Deus. Basta que você se submeta à direção do Espírito. Lembra que a gente falou no nosso estudo na semana passada? Nós precisamos pedir o quê? O Espírito Santo. Esse é o maior presente que o Senhor quer que nós, né, recebamos dele. Ele tem um desejo intenso de nos conceder o Espírito. Se nós pedirmos o Espírito Santo na nossa vida, ele vai usar os nossos dons e talentos para fazer avançar o reino de Deus. Tá certo? Lá em Efésios, no capítulo 4, vem comigo lá em Efésios. Eu vou fazer essa leitura aqui para a gente rapidinho. Efésios, no capítulo 4. Olha o que Paulo também vai dizer a respeito dos dons. Efésios, no capítulo 4, no verso 7 e 8. Olha o que diz lá. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Olha lá, de novo. A graça ela é concedida o quê? A cada um de nós. Quando diz a cada um de nós, significa o quê? Que todos recebem essa graça. Tá certo? Todos recebem esse dom. A proporção do dom de Cristo. Cada um de nós recebemos, os talentos. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Quando Cristo ascende ao céu, tá certo? O que ele concede aos homens? Dons aos homens. Como é que ele concede esses dons? A gente vê lá em Atos capítulo 1, tá certo? No Pentecoste, quando o Espírito Santo ele é derramado, né, sobre a igreja primitiva que estava ali reunida e orando, ou seja, o Espírito Santo agora ele é concedido em toda a plenitude. Os dons do Espírito eles são concedidos agora em toda a plenitude, porque Jesus Cristo venceu na cruz. Agora, uma vez que Cristo é vitorioso, ele pode conceder a cada um dos seus seguidores, a cada um dos seus discípulos, os dons, a promessa do Pai. Tá certo? E aí no verso 11 a 16 está assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que ponto interessante, né? Todos os dons concedidos, eles são variados, mas eles buscam o aperfeiçoamento o quê? Dos santos. Ou seja, os dons que nós recebemos de Deus, eles servem para abençoar a vida das outras pessoas. O dom, ele não é para a pessoa que o recebe, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Seja na sua casa, seja onde for, no meio da sua família, o seu dom é para abençoar a vida do seu semelhante. E aí depois ele fala no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, todos esses dons empregados em favor dos outros servem para quê? Para que todos nós cheguemos à unidade da fé, para que a igreja seja cada vez mais unida, numa mesma fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da imagem que? A plenitude de Cristo, ou seja, alcançar o caráter, a imagem e a semelhança de Cristo.
É para isso que os dons são dados. Tá certo? Então, tem muitas vezes as pessoas, os cessacionistas, né? Eles dizem que os dons eles permaneceram na igreja até a morte do último apóstolo. Quando morreu o último apóstolo, os dons cessaram. Mas isso não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque os dons eles visam a unidade da fé, o pleno conhecimento, o desenvolvimento do corpo de Cristo até a imagem dele. Então, até que a igreja seja formada à imagem de Cristo, os dons eles precisam persistir, eles precisam continuar na igreja e precisam ser empregados e trabalhados. Tá bom? O penúltimo ponto, multiplicar os dons recebidos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, vamos voltar lá? Se você não sair de Coríntios, vai no capítulo 11, no verso 1. Olha o que Paulo diz lá pra gente. O que está escrito aí? Quem que pode ler? Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Obrigado, Selma. Então, o que Paulo diz ali? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador o quê? De Cristo. Os dons que nós recebemos, eles servem o quê? Para multiplicar. E um ponto que é interessante, que às vezes a gente entende que, assim, se eu tenho um dom, por exemplo, de estudar a Bíblia, e eu exerço esse dom, eu vou receber mais dons, né? Eu vou receber mais dons, eu vou receber o dom para pregar, e se eu continuar estudando a Bíblia, pregando, eu vou receber mais um dom, que vai ser o cantar também. Né? Então eu vou ficar cheio de dons aqui. Quanto mais eu exerço os dons, mais eu vou receber. E não necessariamente é nesse sentido que a multiplicação ocorre. Quando Paulo diz ele aqui, sede os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, o que Paulo está fazendo com os seus dons, que a gente viu lá, que ele se afadiga pela igreja? Ele está multiplicando os dons. Porque cada vez que ele partilha o dom que ele tem com outra pessoa, e aquela pessoa aceita Jesus, e ele passa a discipular aquela pessoa, o dom dele foi multiplicado. Tá certo? Então, quando diz multiplicar os dons recebidos, não é somente eu exercer aquilo que o Senhor me concedeu para que eu tenha mais. Porque essa não é a ideia. Mas é eu pegar aquilo que o Senhor me deu e eu ensinar isso que o Senhor me deu a uma outra pessoa. Quando eu faço isso, eu estou multiplicando. E quando eu multiplico, né, essa multiplicação ela se torna exponencial. Né? Porque um vai multiplicando por outro, vai multiplicando por outro, e aquele que você começou agora já tem 10 pessoas. Ou seja, o dom ele foi multiplicado. Tá certo? Então, quando Deus nos concede esses dons, né, e ele diz para a gente multiplicar ele, igual na parábola dos talentos, não é necessariamente que você vai usar esse talento e vai receber mais. Mas é que você vai trabalhar isso que o Senhor te deu, e através desse trabalho, você vai conseguir levar mais pessoas para Jesus Cristo. Você vai conseguir alcançar mais pessoas para o reino do Senhor Jesus. E essas pessoas vão se tornar discípulas também. E é aí que ocorre a multiplicação dos dons. Tá certo? Então, esse ponto ele é fantástico. Porque cada um de nós podemos pelo menos multiplicar por um. Tá certo? Podemos multiplicar por um. Eu sou pai, né? Eu tenho 2 meninos aqui. O meu maior trabalho é empregar aquilo que o Senhor me confiou na salvação desses meninos. Se eu fizer isso e eles aceitarem Jesus e eles forem salvos, graças a Deus eu multipliquei por 2. Tá certo? Aquilo que o Senhor me confiou, eu multipliquei por 2. Se eu não tenho filhos, eu só tenho o meu cônjuge, o meu trabalho é empregar os meus talentos para a salvação desse meu cônjuge. Eu vou ter multiplicado aquilo que eu recebi, meu cônjuge aceitou o Senhor Jesus, ele foi salvo, vou ter multiplicado aquilo que o Senhor me confiou. Tá certo? Então, aquilo que o Senhor confia para nós só temos que multiplicar por 1. Mas se nós multiplicarmos por 10, Deus seja louvado por isso. Tá certo? Porque tanto querer quanto efetuar é operado pelo nosso Senhor. E aí, por último ponto aqui, nosso dever como seguidor de Jesus. Aguardar a recompensa do seu Senhor. Não é porque a gente vê, né, Paulo, né, ele se afadiga, ele trabalha, a gente sabe que é realmente, esse trabalho é um trabalho extenuante, tá certo? Você exercer os dons, você exercer aquilo que o Senhor confiou, não é um trabalho fácil. Né? A gente pensa que é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. É preciso suor, é preciso dedicação, é realmente você investir tudo aquilo que você recebeu de Deus, inclusive o seu tempo, inclusive os seus recursos, inclusive essa saúde, na obra de Deus. Quando a gente fala de talentos, de dons, a gente já pensa, né, nas aptidões, né, naquilo que a gente tem, que é visto pelas pessoas. Mas também envolve tempo, envolve a nossa faculdade mental, envolve a nossa saúde, os nossos recursos, tá certo? Isso também são dons que a gente recebe de Deus, são bênçãos que a gente recebe de Deus. Né? E muitas vezes a gente pode estar empregando os nossos recursos muito mais em outras
em outros empreendimentos, né, do que no próprio reino de Deus. Tá certo? Então a gente precisa empregar realmente tudo que nós temos para o reino de Deus, né? Não no sentido de entregar tudo. A gente vai chegar nesse nível ainda, né? No nível da igreja apostólica, né? Que entregaram tudo para fazer avançar o reino. A gente vai chegar nesse nível ainda. Mas o que o Senhor quer é que hoje você comece com o que você tem, tá certo? Aquilo que você tem. É um talento só? Então empregue esse talento. São 2? Empregue esses 2 talentos. São 5? Empregue esses 5 talentos. O Senhor ele vai trabalhar para que você possa fazer uma entrega total de tudo que você tem a favor do reino de Deus. Mas isso não vem sem uma recompensa, porque também é o nosso dever aguardar a recompensa do Senhor. Lembra? A gente falou, o nosso maior desejo, a nossa maior vontade, o maior sonho do cristão tem que ser a volta de Jesus. E quando Jesus vier, ele vai trazer também o quê? O galardão, ele vai trazer a recompensa. Olha o que está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Quem pode ler para a gente? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, olha lá, né? Paulo aqui, o que ele vai dizer? Ele estava tendo um conflito na igreja de Corinto, né? Um falava, eu sou de Pedro, outro falava que era de Apolo, outro falava que era de Paulo, e aí Paulo vai falar, por que vocês estão com essas divisões, com essas facções dentro da igreja, né? Apolo pode ter plantado, Pedro pode ter plantado, mas quem dá o crescimento é o Senhor, tá certo? Quem faz crescer é o Senhor. Então não tem que vocês ficarem com essas divisões aí, com essas, né, facções, e no final cada um vai receber pelo trabalho que fez. Então não tem que ficar se preocupando com essas questões, né? Mas existe o quê? Um galardão. Paulo mesmo ele vai dizer, né, na sua despedida ali para Timóteo, a última carta que ele vai escrever, né? Ele vai falar que desde já a coroa da justiça está reservada, tá certo? E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, existe o quê? Uma recompensa, um galardão para aqueles que são fiéis a Deus e trabalham na sua obra. Esse trabalho, vamos dizer assim, né? Ele não é gratuito, ele vai ser remunerado. E vai ser remunerado da melhor maneira possível, da melhor maneira, de uma maneira que a gente não pode nem imaginar. Em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, diz: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As suas obras. Ou seja, como servos do nosso Senhor, que recebemos talentos, dons, recursos, precisamos empregá-los na obra do Senhor, fazendo avançar o reino de Deus, fazendo a pregação do evangelho alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas, para que o Senhor retorne logo, para que ele volte sem demora, e entregue o galardão a cada um daqueles que trabalharam segundo as obras que eles realizaram para o Senhor. O trabalho nosso não é somente de vigilância, não é um trabalho apenas de esperarmos a vinda do Senhor Jesus. O nome da nossa série é Até que Ele Venha, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos empregar aquilo que o Senhor nos confiou na sua obra, para que Ele possa vir o mais rápido possível e que muito em breve nós estejamos junto com Ele, recebendo o galardão que é prometido a cada um. O ponto que a gente viu lá, né? A recompensa que os servos recebem dos talentos, ela é igual, né? O que fez 5 e o que fez 2. A cada um que aceitar o Senhor Jesus receberá uma coroa. Isso aí todo mundo vai ter coroa, tá certo? Todos vão ter coroa. Então essa aqui é a recompensa comum que todos vão receber. Mas existe também aquele galardão que é segundo o quê? As suas obras. Tá certo? As autoridades, responsabilidades que vão ser confiadas segundo aquilo que nós desempenhamos aqui na nossa terra. Segundo aquilo que nós desempenhamos enquanto vivemos aqui para fazer avançar no reino. Quanto mais fiel nós formos aqui, mais nós podemos ter a certeza de que aquilo que nos espera na volta do Senhor Jesus estará de acordo com o nosso amor pela sua vinda. Tá bom? Então que esse seja o seu desejo e que esse seja o meu desejo, de empregar tudo que nós temos na vinda do Senhor até que Ele venha.